Tudo bem com vocês, meu povo? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como eu aprendi inglês em 8 meses. Na verdade foram 7. Um de férias que eu tive aqui na Austrália. Eu preciso deixar algumas coisas claras antes de começar esse vídeo. Então eu vou falar, depois a gente roda a vinheta e aí eu explico como que foi que eu aprendi. Vai ficar um pouquinho grande, me desculpem, e é isso. A primeira coisa que eu preciso deixar clara: eu já estudava inglês fazia mais de 10 anos, sei lá, mais de 6 anos que eu estudava inglês. Eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade, porém, entretanto, todavia, eu parei e eu falei que eu nunca mais ia aprender inglês. Com isso eu parei, falei que eu não ia querer mais aprender e tudo mais, porém eu já tinha meio que uma base da base, assim, sabe? Tinha uma noção. Depois que eu fui pro Japão, comecei a estudar inglês pra poder vir pra Austrália, eu também já tive uma base mais sólida, talvez. Entendeu? Então eu já sabia o verbo to be, por exemplo, né? Porém, na minha cabeça, tudo ainda não fazia sentido. Nada estava ligado, assim. Na minha cabeça ainda não estava conectando. Eu não tinha virado a chavinha pro inglês ainda, entendeu? Então eu sabia algumas coisas, sabia alguns vocabulários, cores, número, alfabeto, essas coisas. Porém, a chavinha ainda não tinha mudado, então eu não conseguia falar, me expressar. Eu conseguia ler, às vezes entender alguma coisinha outra por ligação, tipo, o que isso quer dizer, que tá ligado com isso, que eu fazia muito essas coisas de ligação. Mas eu não sabia falar inglês. Eu fiz bastante tempo aula com a Spring School, que eu sempre falo nesse canal, porém eu ainda não sabia falar. Eu sou totalmente grata a eles, que eles me deu uma base muito sólida, porém eu ainda não conseguia me expressar em inglês. Segundo ponto bastante importante: eu não sou fluente. Tá, eu vou explicar o porquê que eu acho que eu sou fluente, porém as pessoas acham que eu não sou. Mas eu vou explicar o porquê e como. Depende bastante do ponto de vista para uma pessoa ser fluente ou não. Por exemplo, na língua portuguesa, eu consigo falar, igual eu estou falando com vocês, sem pensar muito. Porém, eu pensei nisso que eu tô falando. Alguma hora eu pensei, porque eu fiz um roteiro. Mas, enfim, depende da área, por exemplo, da área que eu vou falar. Se eu for falar de economia em português, talvez eu não sei usar as palavras corretas para falar isso. Talvez o meu português não seja um inglês culto, não seja um português culto, muito formal e tudo mais. A mesma coisa é em inglês. Eu costumo brincar falando que, pra mim, a pessoa fluente é aquela que sabe brigar em inglês. Então, aquela pessoa que consegue se expressar realmente na língua inglesa, o que acontece, o que você quer se expressar, entendeu? Essa pra mim é uma pessoa fluente. Porém, e sim, eu me considero fluente por causa disso. Eu sei brigar em inglês, eu sei discutir, eu sei o meu direito, sabe? Eu consigo expressar isso. Então, pra mim, eu sou uma pessoa fluente. Porém, pras pessoas não é isso. Outro ponto de vista é aquela pessoa que consegue falar tudo que ela quer falar, na área que ela quer falar. Então, por exemplo, eu consigo falar tudo em inglês na área da educação, porque eu estudei, eu sei os vocabulários corretos para usar. Eu consigo me comunicar conversas básicas, porque eu tenho vocabulário para isso. Então, eu me considero uma pessoa fluente por causa disso, entendeu? Que eu consigo me expressar na área que eu quero me expressar. Mas, se você me perguntar, por exemplo, como se expressar na área de... sei lá, falar sobre a Bíblia em inglês, eu não sei. Talvez eu sei algumas palavras, alguns vocabulários, porém eu não sei todos os vocabulários. Por quê? Porque eu não estudei pra isso. Eu não sei os vocabulários certos pra usar. Eu não sei me expressar na área da Bíblia, por exemplo. Ou na área de TI. Eu não sei me expressar nada em inglês. Então eu não sou fluente nessa área. Pra mim, a fluência é isso: quando você consegue se expressar na área que você precisa se expressar. Então, se for pra falar da educação, eu consigo. Se for falar da área de TI, eu já não vou conseguir, porque não é a minha área. Porém, existe mais um ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Se você sabe a gramática, sabe montar frases,
O vocabulário é uma coisa a mais. Então, por exemplo, eu sei a base do inglês, que é o vocabulário, que é a gramática. Então, para eu passar para por exemplo, para eu falar sobre a área de TI, é só eu estudar sobre os vocabulários que eu vou usar no TI, entendeu? Basicamente isso. É um pouco confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Terceiro ponto, eu acredito. Acho que é o terceiro. Todo mundo consegue aprender inglês em 6, 8, 10 meses. Todo mundo consegue. Porém, entretanto, todavia, você precisa se dedicar e estudar muito. Esse é o ponto-chave. Amanda, como você aprendeu inglês em 8 meses? Estudando. Estudando muito, mas foi muito. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo. E o quarto ponto, eu acredito que seja o quarto ponto, você só é bom naquilo que você pratica. Por exemplo, você só vai ser um profissional ou uma pessoa que joga muito bem basquete se você praticar o basquete. Você só vai ser um profissional na área de futebol, um jogador de futebol, se você treinar. No inglês é a mesma coisa, você só vai ser bom o suficiente no inglês se você treinar isso. E eu fiz isso muito. Você precisa realmente se jogar no inglês e tentar, de todas as maneiras, se expressar naquela língua. Roda a vinheta que o vídeo está só começando. Vamos lá, vou explicar pra vocês como que eu aprendi em 8 meses o inglês, tá bom? O primeiro ponto, muito importante, dedicação. Eu me dedicava muito. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas fotos dos meus cadernos, de algumas coisas. Então, basicamente, eu prestava muita atenção na aula. Eu perguntava pra caramba, quem estudou comigo sabe. Se você tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo o tanto que eu perguntava na aula. Como eu aceitava os erros. Por exemplo, se eu falava alguma pronúncia errada, a pessoa me corrigia, eu ficava repetindo até conseguir fazer a mesma pronúncia. O segundo ponto, muito importante, é estudar. Eu estudava muito. Depois da aula, eu ficava, das 9 até 1 da tarde na escola. Ia pra casa e estudava. Pegava 2 horas pra estudar. E aí eu fazia o quê? Eu via aquela matéria naquele dia, então eu passava, revisava e eu já via a do dia seguinte. Sim, era todos os dias. Eu já via no dia seguinte o que ia cair. Então, tipo, eu já marcava, falava quais os vocabulários que eu sei, marcava como o marca-texto, ia lá, via as respostas, voltava, por que é essa resposta? Então, eu me perguntava bastante. Então, você precisa achar um método de estudo. Se o seu método de estudo é escrever muito, igual eu escrevia, eu tenho uns 3, 4 cadernos ali, cheio de matéria, porque eu precisava escrever. Você precisa achar o seu método de estudo. Eu tinha vários cadernos, mas você pode, por exemplo, ser melhor ouvindo música. Então você coloca sua musiquinha e tudo bem, você vai lá e escuta e pega os vocabulários, entende tudo e tá ótimo. Eu também tinha um outro método de estudo que era escrever músicas. Então eu colocava a música pra ouvir no fone, pegava o iPad com a letra e ia escrevendo no caderno o que eu conseguia entender. Existem vários tipos, vários métodos de estudo que você pode fazer, que vai te ajudar muito, mas primeiro ache o seu método de estudo. O outro ponto bastante importante é comece a tentar mudar o seu pensamento pro inglês. Então, por exemplo, todo mundo fala isso, né? Eu já sei, eu ouvia muito, mano, você tem que parar de pensar em português, tem que pensar em inglês, mas não é tão fácil assim, mas eu vou te ensinar como que faz. Eu tava no ponto de ônibus, eu nunca vou esquecer esse ponto de ônibus. E aí uma velhinha chegou em mim e falou assim, esse ônibus vai pra Dewey? E aí eu fiquei olhando pra cara dela, olhei pro ônibus, olhei pra cara dela, olhei pro ônibus e fiquei, mano, não sei falar isso em inglês. Mas mesmo assim, eu levantei, fui lá e perguntei pro moço, esse ônibus vai pra Dewey? Só que eu perguntei de um jeito tão errado, que eu falei, meu, coitado. Aí ele virou e falou assim, Dewey? Eu falei, aí ele, não vai. Aí eu voltei e falei pra tiazinha, não, ele não vai.
Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu peguei meu celular e coloquei como falar esse ônibus vai pra Dewey. Coloquei lá no bloco de notas. Depois fiquei observando as pessoas passarem e vi uma moça que tava com a bolsa aberta. E eu queria falar pra ela que a bolsa dela tava aberta. Só que eu não sabia falar. Aí eu peguei meu celularzinho com bloco de nota de novo, coloquei: sua bolsa está aberta. E assim eu fui fazendo, continuei observando as pessoas e queria falar alguma coisa, não conseguia, ia lá no meu bloquinho de nota, escrevia, pra quando eu chegasse em casa eu conseguisse reescrever as mesmas frases, só que em inglês. E o último ponto, não menos importante, é você praticar. Praticar muito. E como que eu decidi praticar? Eu decidi encontrar um serviço onde eu falasse inglês. E eu achei a família onde eu moro, porque queria uma família que falasse inglês. Eu tive oportunidades de famílias que falavam em português, mas eu não quis, famílias brasileiras no caso, eu não quis nem fazer limpeza para pessoas brasileiras, porque eu realmente queria praticar o inglês. Conheço uma amiga que ela saiu da área da limpeza, não saiu totalmente, mas decidiu sair dessa área para ir para trabalhar em restaurante, exatamente por isso, porque ela tava praticando mais o português do que o próprio inglês. Ela é casada com um brasileiro, então o que dificulta mais ainda. Ela decidiu ir para a área de hospitality, que é trabalhar em restaurante para poder praticar. Então é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando esse final de vídeo pela segunda vez, porque a minha câmera decidiu terminar nos 10 minutos de vídeo. E é isso. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e tudo mais. E, muito importante, me seguir nas redes sociais. No Instagram estamos querendo bater a marca de 600 pessoas, 600 seguidores. E eu conto com você, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo.